Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês estiverem me assistindo agora. Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, né? Na verdade, no curso que a gente elaborou aqui, né, de matemática financeira para FISVEC, né? A ideia eram ser dadas 11 aulas e mais uma revisão para finalizar, não é mesmo? Então hoje o objetivo é revisar com vocês todos os conteúdos que abrangem a matemática financeira, né? Lembrando que estamos, né, há poucos meses, né, da prova de matemática financeira, né? Aliás, de toda a prova que vai ser em março, né, gente? Lembrando que a prova de matemática financeira vão ser 14 questões, considerando uma média de 3 minutos, né? 14 vezes 3 dá algo em torno de 42 minutos, vamos botar 50 minutos, entre 50 minutos ou 1 hora, mais tardar 1 hora, para resolver uma prova de matemática, né? Que via de regra é um pouquinho mais demorada que outras provas envolvendo, quem sabe, legislação, direito, português, né? Que ao tu ler uma questão, ou tu sabe ou tu não sabe. Na matemática já não. Na matemática a gente tem que conhecer o conteúdo, tem que desenvolver a questão, quem sabe montar uma equação, até chegar na resposta correta, né? Ou seja, na assertiva correta, porque serão questões de múltipla escolha, não é mesmo? Ok? Então o objetivo aqui vai ser a gente, de forma rápida, comentar cada um dos 11 slides que a gente viu, de uma forma mais resumida e mais, digamos, tocada para vocês, certo? Poderem ter uma ideia mais geral da matéria, né? Vocês que já viram, eu sugiro inclusive que tenham assistido todas as 11 aulas, né, anteriores, né, para ter uma boa visão e só solidificar a matéria aí para vocês, certo? É essa a ideia, pessoal. Nessa, para a gente fechar legal o conteúdo de matemática financeira, ok? Muito bem. A gente aqui tá então no slide número 1, né? Na aula 1. Claro que na aula 1 eu comecei efetivamente pela parte da matemática financeira, falando, né, dos conceitos, os principais conceitos, né, da matemática financeira e características, né? Lembrando, a matemática financeira trabalha basicamente com 2 sistemas de capitalização, né? Juro simples, juro composto. No juro simples, o juro, a taxa de juro, incide sempre sobre uma mesma base. Já no juro composto, não. A taxa de juro vai incidindo sobre o capital inicial acrescido dos seus juros, né? Então essa é a ideia, né? A grande distinção dos 2 sistemas, simples e composto, é a base, sobre o que incide a taxa de juros. Definido isso, a gente vai identificar o sistema, se é simples ou se é composto. Lembrando que em qualquer questão de concurso público, vocês vão saber se efetivamente vão estar trabalhando juro simples ou juro composto, pois o comando da questão tende a informar isso para vocês. Lembrando também que em juros simples ou desconto simples, né, os cálculos eles são muito mais manuais. Lembrando que eu já avisei para vocês, né, treinem muito regras, tabuadas,
como multiplicar, como dividir rapidamente, né, pessoal? Não perder tempo. Tempo é fundamental numa prova da qual vocês vão enfrentar, né, gente? O tempo é uma medida para aferir o conhecimento de vocês, especialmente em matemática financeira, contabilidade também, né? Que depende um pouco do teu conhecimento, né? E de como tu vai fazer cálculos, né? Dito isso, o Juros Simples, ele inicia o estudo da matemática financeira, né? No Juros Simples, a gente começa a ter ideias a respeito dos principais conceitos da matéria, ou seja, conceito de juro. O que vem a ser o juro, né? Juro, eu poderia dizer que é um aluguel do dinheiro, né? Tu pede um dinheiro emprestado, tu paga por isso o juro. Ou seja, alguém está disposto a emprestar dinheiro e alguém precisa de dinheiro emprestado, ok? Ou seja, o juro é essa remuneração para o detentor do capital, né? Uma espécie de aluguel do dinheiro. O juro, então, ele é um valor monetário, né? Assim como o capital inicial, né? Ou o valor do empréstimo, ou capital inicialmente emprestado ou tomado, né? Esse é o capital inicial, ou também chamado PV, Present Value, ou valor presente, né? Dependendo dos livros e dos autores que tratam sobre o tema, né? E temos também o montante, né? O que vem a ser o montante, né? O montante, ele nada mais é que o capital adicionado do juro. Então temos três valores monetários: capital, juro e montante. Valores em dinheiro, né? Temos também a taxa de juro, né? A taxa de juro é um valor percentual ou unitário que incide sobre o capital inicial ou sobre capital inicial mais montante, dependendo, novamente falando, enfatizando para vocês, dependendo do sistema, certo? Muito bem. Taxa de juro, eu estava falando, né? A taxa de juro, ela pode ser unitária ou percentual, conforme a gente está vendo aqui, né? Um exemplo, olha só, 15%, 15 sobre 100, né? Ou seja, a cada 100 reais remunera 15 em determinado período. Ou seja, 15% ao mês. A taxa também, ela depende de uma periodicidade, né? A forma unitária seria 15 sobre 100, que vai dar 0,15, né? A sua forma unitária ou decimal, né? Aí a gente está comparando o juro produzido por uma unidade de capital. Ok, senhores? Nós temos também o período de referência, né? A que período se refere determinada aplicação ou investimento, né? O período pode ser mensal, diário, anual, quinzenal, trimestral, quadrimestral, né? Então, há diversos períodos de referência. Lembrando que a gente sempre tem que manter período e a taxa de juros casados. Se eu tiver uma taxa de juros mensal, por exemplo, 2% ao mês, o meu período tem que ser necessariamente mensal. Por exemplo, se o período é 2 anos, eu vou utilizar necessariamente 24 meses. Certo, pessoal? Muito bem. Então aqui eu estou trabalhando com vocês algumas fórmulas já, né? Olha só, a fórmula aqui do montante, né? Montante igual a capital mais juros, né? Outra fórmula, né? Que é muito importante, juro igual a capital vezes I vezes N. Ou seja, o juro, o valor monetário do rendimento, é igual
ao produto do capital pela taxa na sua forma unitária, né? E pelo prazo. Lembrando que prazo e taxas tem que estar... Vou até botar um coraçãozinho aqui, ó. Tem que estarem sempre casados. Mês com mês, ano com ano, trimestre com trimestre. Se não, tem que transformar. Ok, pessoal? Lembrando que isso aqui é uma fórmula genérica. Aqui a gente pode transformar ela em outras. Por exemplo, isolando o capital. Capital em função do juro, como é que fica? Capital igual a juros sobre, né? I vezes N. Eu isolei o capital, né? E igualei ele a juro sobre I vezes N. Ok? A combinação dessas duas fórmulas aqui, nós teremos a fórmula do montante. Montante igual a capital, que multiplica por 1 mais I vezes N. Ok? Essa aqui, então, portanto, é a fórmula do montante. Com a fórmula do montante, eu posso também ter a fórmula do capital, em função do montante. Capital, isolando o capital, né, é igual a montante sobre 1 mais I vezes N. Lembrando, pessoal, que no juros simples, as taxas são taxas lineares ou taxas proporcionais. O que eu quero dizer com isso para vocês? Uma taxa, por exemplo, de 2% ao mês. Num trimestre, ela vai ser de quanto? Uma taxa... Num trimestre, eu tenho 3 meses. Se a cada mês eu tenho 2%, 2, 4, 6. Então, nós teremos 6% ao trimestre. Ok? É isso que eu quero dizer com vocês com taxas em forma trimestral, né? Ou seja, taxas equivalentes em juros simples, né? A taxa de 6% ela é 2, 2, 2. Ou seja, períodos de 3 meses, 2 vezes 3, 6. Né? Porque num trimestre eu tenho 3 meses, em cada mês rende 2%. 2 vezes 3, 6% ao trimestre. Mas ocorre que isso só acontece no juros simples ou no desconto simples. Então, fiquem espertos para esse tipo de coisa. Que mais? Vou utilizar com vocês muito fluxo de caixa. Vou utilizar, não, já utilizei ao longo de todas as nossas aulas, né? Fluxo de caixa. O que eu quero dizer contigo? Para ti. Seta para baixo é desembolso, seta para cima é recebimento. Nesse primeiro fluxo aqui, eu tenho um depósito hoje de 1.000. Após 5 meses, quem sabe 5 meses, ou 5 anos, ou 5 bimestres, né? Eu recebi 1.200. Então aqui a gente tem o capital, aqui a gente tem o montante. O juro seria o quê? O juro deu 200, né? Veio da onde? 1.200 menos 1.000. Ok? Daí vem o juro. Então é muito importante a gente saber interpretar um fluxo de caixa, porque tu resolver questões por fluxo de caixa facilita demais, pessoal, a resolução de um problema. Então, se habituem a utilizar fluxos, ok? Nesse primeiro, então, um depósito de 1.000, um saque de 1.200, juros de 200, o prazo é quanto? 5 meses. Ok? Não diz a taxa, né? Mas a gente poderia calcular a taxa. Como é que ficaria a taxa aqui? Só nesse exemplo aqui, ó. I é igual, né? Juros sobre capital vezes N. Juro é quanto? 200 sobre capital. 1.000 vezes 5, né? 1.000 é o capital inicial e 5 é o prazo. Então aqui ficou 200 sobre 1.000 vezes 5 é 5.000, né? Corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo,
temos 2 sobre 50, né? Simplifica 1/25, né? Divide 1 por 25, 2 por 50 é a mesma coisa que 4 sobre 100, né? Multiplicando por 2 em cima e por 2 embaixo, ou seja, 4 sobre 100 é a mesma coisa que 4%. É a taxa de juros, certo? Num fluxo simples de caixa, olha quanta coisa aí a gente já trabalhou. Certo, gente? Muito bem. Passei para vocês, naturalmente, alguns exercícios, né, pessoal? Na aula 1, espero que tenham feitos e não tenham havido dúvidas, né? Nessas alturas do campeonato, eu até deixo meu e-mail para vocês, havendo eventual dúvida. Escrevam para mim, para esse e-mail aqui, ac70@bol.com.br. Se identifiquem como meus alunos do curso aqui da FISVEC e eventuais dúvidas me coloco à disposição, senhores. Certo? Para dirimir eventuais dúvidas, ok? Então aqui eu passei para vocês alguns exercícios, né? Sobre os regimes de capitalização, especialmente a aula 1, que versa sobre o juros simples, né? Aqui na tabelinha de baixo eu mostrei o crescimento dos juros, né? É um crescimento linear, né? Ou seja, o montante ele cresce nesse caso aqui de 150 a 150 em cada período, né, gente? Ou seja, os juros são sempre iguais em cada período. Em cada mês vai haver um rendimento de 150. Isso não muda, porque é uma mesma taxa de juros sobre uma mesma base, sobre um mesmo capital, ok? Muito bem, né? Algumas fórmulas aqui que eu havia já passado para vocês, né? Certo? Um exercício aqui, né? Capital de 7.000 aplicado a juros simples durante 1 ano e meio, a taxa de 15% ao semestre, né? Capital, então, sempre pega os dados, né? Capital 7.000, que mais? Durante 1 ano e meio, a taxa de 15% ao semestre. 1 ano e meio, eu tenho quantos semestres? Eu tenho 3 semestres, né? A taxa, ela é semestral, né? O meu período agora já está semestral, ok? Então, a minha taxa é o I, né? 0,15, né, gente? O que o problema pede? Calcular o juro ou o rendimento, mesma coisa. Juro, capital vezes I vezes N. Como é que ficou? Juro igual a 7.000, que multiplica por 3, que multiplica por 0,15. Certo? Lembrando, pessoal, como nós havíamos combinado em aulas anteriores, cálculos aqui, para até tornar a aula mais ágil, eu vou fazer sempre pela calculadora. 7.000 por 3 por ponto 15. 3.150 de juros, né? Então aqui temos o valor do juros. O montante, naturalmente, né, vai ser capital mais juros, 7.000 mais 3.150. Um exercício básico aí de juro simples. 10.150 é o que o problema está pedindo, né? Ok, gente? Aqui alguns exercícios de taxas equivalentes e proporcionais em juros simples, muito fácil, né, gente? Por exemplo, uma taxa de 36% ao ano. Quanto seria ao mês? Né? Um ano tem 12 meses. Então, a gente pega 36, divide por
12 vai dar 3% ao mês. Lembrando que juro composto não funciona assim. Certo, pessoal? Tocar mais um pouquinho, mais alguns problemas envolvendo taxas proporcionais, treinem isso. Muito importante vocês treinarem bem, né, pessoal? Para vocês terem velocidade, né, ao resolver uma prova dessas, né? Lembrando que o tempo é curto. Não dá para titubear muito nisso aí, não. Mais alguns exercícios que eu havia passado, né, senhores? Todos com respostas. Ok? Os últimos um pouco mais longos, né? E aqui eu fiz um resumo de um formulário, né, gente? De matemática financeira, especialmente para juros simples, tá? E compostos também, mas as formas de juro composto a gente vai comentar já num outro bloco que envolve a parte do juro composto, né? Então aqui, uma fórmula básica tá aqui, né? Juro igual a capital vezes I vezes N. A fórmula do montante, as duas, né? Montante igual a capital mais juros e montante igual a capital que multiplica pelo fator de juros simples, que é 1 mais IN. Ok? Aqui a parte do desconto simples em slide específico eu vou comentar com vocês. Certo, gente?